encontrou até por uma área profissional. Eu lembro muito que naquela época a gente já conversava muito sobre Jesus. Sim. Então, se você lembra, a gente falava muito de Jesus, eu sempre tive muito prazer nisso. E você não tem ideia do meu prazer agora te encontrar nesse tempo falando sobre o Senhor. Amém. Porque isso é fantástico, né? É fantástico quando você consegue ver que as sementes plantadas, não estou dizendo que foi eu, não é isso que eu estou dizendo, mas as sementes vão ser plantadas e você vai vendo essas sementes sempre se frutificando, né? E é muito interessante você ver essas coisas. Eu lembro de um dia que alguém chegou para mim e falou assim: Carlos, por sua vida alguém já veio. Alguém já falou do evangelho para você, você foi alcançado. Agora é de você para frente. É aqueles que através da sua vida o Senhor vai alcançar. E eu acho isso muito interessante. O trabalhar de Deus em nossas vidas é muito interessante. E uma das áreas muito difíceis de falar é justamente sobre o amor de Deus. Eu tenho hoje 58 anos, né? Estou no Evangelho desde 98, firmado mesmo estou desde 2008. Me convertendo tem umas 24 horas. Eu vou chegar lá uma hora. Vou conseguir me converter, porque na grande realidade a conversão é todo dia. Sim. Todo dia nós temos nosso mal, todo dia nós temos a nossa luta, todo dia nós temos as nossas batalhas, mas a conversão é todo dia. Todo dia a gente vai tendo que melhorar. E eu costumo dizer que Jesus é como um espelho. Quanto mais perto dele você vai chegando, mais você vai entendendo as suas imperfeições, né? E é natural, porque ele é santo, ele é poderoso, ele é lindo, maravilhoso, e a gente veio de uma natureza adâmica, né? E isso, quer queira, quer não, é um contraste muito grande, sair do pecado e para a santidade, né? Mas a santidade é um caminho que a gente vai trilhar com o Senhor e nós vamos falar sobre isso em breve. Mas quero te dizer que é um prazer ímpar falar com uma pessoa tão especial quanto Vossa Senhoria. Ô, Carlão, obrigado, cara. Especial é você, cara. E agradeço essa oportunidade, esse tempo que você agendou na sua agenda aí pra gente falar um pouquinho do centro do Evangelho, que eu acredito que esse canal foi desenvolvido mais para ele, para levar a palavra, o ensinamento e tudo que ele fez pra gente, o sacrifício, também chegar aqui hoje e ter essa liberdade, a palavra liberdade de poder se expressar, de poder falar sobre o amor dele, sobre nós, sobre o que ele fez pra gente. E como eu já disse em outros vídeos, a ideia do canal é a gente trazer a palavra de uma forma assim simples, tranquilo, que não haja assim debate. A gente não quer impor nada, a gente não quer levar a nossa visão, a gente apenas quer trazer uma forma de entendimento que os cristãos, os recém-cristãos, talvez os não-cristãos também, que se Deus abençoar esse canal, levar também para essas pessoas, essas informações, essa palavra, essa conversa que a gente está tendo aqui, de poder levar um entendimento de uma forma simples. E qual que é a base da ideia? A base da ideia é o seguinte: muitas vezes eu me coloco nesse lugar. Eu já tenho uma caminhada aí, desde aquele tempo que a gente conversava, até o Carlão mencionou aqui, pessoal, que a gente se conheceu foi de uma forma assim, bastante diferenciada. Deus trabalha de formas diferenciadas na vida da gente, né? E através de um projeto que o Carlão queria levantar, nós trocamos algumas ideias referente. Aí no meio dessas conversas o Carlão começou a falar de Jesus para mim. Aí a forma como ele fala, a forma como ele revela o Evangelho, como que Deus trabalha
a pessoa dele, assim, Carlão é isso aí que vocês estão vendo, essa gente boa, gente tranquila, esse homem de Deus aí que fala de uma forma que é emocionante. Eu tô falando de mim, tá, Carlão? É isso que eu sinto de você, tá? Sou gentil. De uma forma emocionante, cativante, e que ele, para mim, representa muito o que Jesus veio trazer pra gente. É o Carlão aí, praticamente. E voltando, Carlão, a ideia, muitas vezes o cristão, o recém-convertido, às vezes o não cristão que vai visitar a igreja para ver como que é, para ter uma base. O que é esse cristianismo que esse pessoal fala? Vamos lá na igreja visitar para ver como que é. Aí chega lá o pastor, ou os pastores, vou generalizando, tá, pessoal? Não é generalizar não, mas às vezes o pastor lá na frente ele prega de uma forma como se todos os cristãos, todas as pessoas que estão na igreja já estão entendendo aquilo que ele está falando. Coloco com os colegas que eu vou conversar sobre. Às vezes quando o pastor fala que Jesus caminhou sobre as águas, né? Ok, beleza, para quem tem um entendimento, para quem já buscou, já lê a Bíblia, já tem uma noção, é uma coisa praticamente assim que é normal, né, para um cristão. Mas uma pessoa que nunca teve acesso, chegou na igreja naquele dia, ou é um recém-convertido, foi visitar a igreja e se depara com essa mensagem, mas como assim, cara? O cara caminha sobre as águas? Que coisa doida é essa? Aí fica meio estranho, essa é a ideia. Agora quando, tá certo, o entendimento vem pelo buscar, né? Buscar a palavra e o entendimento vai vir. Mas a ideia do canal é você, tipo, passar essa mensagem de uma forma que a pessoa não, nossa, o que é isso? Como assim? Seja uma forma simples, assim, de forma didática também, para que a pessoa entenda de uma forma como primeiro contato. Já o cristão convertido, o cristão que já tem esse contato, já busca, já tem um Carlão ali do lado deles para poder explicar, não, isso aí é assim. Meu Deus. Aí é outra história, né? Mas aí a pessoa chega, se depara com isso e fala, cara, isso aí não é pra mim não, cara, eu vou partir desses caras também falando que o cara caminha sobre as águas, que vai sair fogo do céu, né? Assim, e a ideia é essa, a gente levar isso. Mas é o processo, né? A gente vê que, a gente entende que às vezes as igrejas ela tem os membros presentes, né? E é uma tendência natural de que, infelizmente, hoje a gente tem poucos visitantes e pessoas mais constantes, né? A igreja, infelizmente, tem recebido poucos visitantes. A gente precisa trabalhar mais, evangelizar mais para poder trazer mais visitantes. Aí acaba se, quando você traz uma mensagem muito simplória, a membresia fala, ei, o pastor acabou pregando uma coisa que choveu no molhado, né? A membresia. Mas a gente precisa alcançar aquele que não conhece. É como, por exemplo, eu te faço uma pergunta, você tem ideia do quanto você é amado? Cara, para Deus dar o filho dele para ser sacrificado, para me salvar, é uma ideia assim, essa pergunta sua é muito forte, cara, porque a gente, às vezes, no fundo, a gente sabe que é amado, que passou por todo esse processo, mas a gente não usa esse amor. Mas simplifica a coisa, vamos simplificar, vamos colocar coisas simples, assim, por exemplo. Você, Roberto, imagina assim, quando você olha para você, vamos tirar Deus, tá? Vamos tirar Jesus. Alguém te ama? Acredito que sim. Sim. Família, minha mãe, família, esposa, filhos, correto? Sim. Não entenda a sua importância, quanto você é importante para alguém. Alguém olha para o Roberto e fala, esse cara é importante para mim. E às vezes a gente não sabe o quanto, às vezes, a gente é importante para as pessoas, como um todo. Ao ponto do próprio Criador falar assim, olha, eu te amo. Eu te amo. Eu realmente te amo. E o grande problema é a gente entender esse amor. É entender o quanto nós somos amados verdadeiramente. Porque é muito comum as pessoas baterem no pecado, mostrarem o pecado, mostrarem os seus erros, mostrarem as suas falhas,
Mas espera aí, eu só tenho erro, eu só tenho falha, não sou nada, eu vou acabar por aqui? E o próprio Senhor vai falar assim, não é bem assim. Vamos contar uma história? Para comigo, vamos contar uma história. Por que você acha que o homem foi criado? Por que você acha que Deus criou Adão e Eva? Amor, né? Não foi por amor, mas ele criou Adão e Eva para um objetivo. Qual era aquele objetivo? Se relacionar. Relacionamento. Todas as tardes o Senhor ia ter com Adão e Eva. Correto? Correto. Todas as tardes o Senhor ia estar com os dois. Ele ia se relacionar com a humanidade. Porém, eles pecam. Correto? Correto. O que aconteceu quando eles pecam? Eles viviam em um jardim, todos preparados para eles. Correto? Porque quando eu olho a criação toda é feita para poder receber o homem. Terra, mar, peixe, animal, tudo foi criado para receber o homem. Não é verdade? Mas o que acontece? Eles pecam e saem daquele jardim. Quando eles saem daquele jardim, o que acontece? O homem agora vai viver do seu suor. Não é verdade? A mulher vai sentir dores de parto. E aí começa a humanidade. E quando começa a humanidade, as falhas do homem, hoje já nós imagem e semelhança do homem. Não é verdade? Porque Sete já é imagem e semelhança de Adão, natureza adâmica, pecado. O Senhor poderia simplesmente falar assim, vou acabar com esse tudo. Quando a gente chega em Noé, o que está acontecendo? A sociedade degradada. Pecado reinando. O Senhor acha graça em Noé, manda Noé fazer o quê? Construir uma arca. Ele poderia naquele momento acabar com tudo, sim ou não? Sim. Poderia simplesmente destruir tudo. Vou acabar com tudo aqui. Chegou o final. Mas ele acha graça, irmão. Manda Noé construir a arca. Noé passa, prega, evangeliza, fala, arrependeu-se. Fernando, só um detalhe, quando o pessoal entender, quando você fala que Deus acha graça, explica essa graça, fazendo favor, né? A graça da grande realidade é que Deus encontrou num homem alguém para poder fazer um favor. Ele resolveu fazer um favor para um homem que ele falou assim, eu vou salvar essa família. A graça, na grande verdade, é um favor de Deus. Um favor de Deus, imerecido, né? Tem alguns até que questionam isso, porque na grande realidade, vamos entender, você dá um presente para o seu filho, porque ele merece. Você é pai. Não estou humanizando Deus, não. Não, você é pai. Sim. Você só dá presente para o seu filho porque ele merece? Não. Você dá um presente pro seu filho porque eu quero ser pai dele. Porque eu quero ser pai delas, né? Então tá, tudo bem, compreendeu? Uhum. Não vamos entrar nesse método, que aí nós vamos entrar numa discussão que pode ser um pouquinho além. Mas aí, resultado, ele resolve através da família de Noé, dar continuidade à humanidade. Correto? Mesmo assim, essa família ela continua não perfeita. Né? Mas mesmo assim ele continua não excluindo esse povo. Ele continua com um projeto de trazer esse povo de volta para ele. Ele faz um chamado para Abraão, fala, Abraão, sai do meio da sua parentela, é com a terra que eu te mostrarei, e lá eu te abençoarei, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e abençoarei aqueles que te abençoarem. Existe um projeto aí, com a mulher já velha, estéril, vai lá, dá um filho para ele na velhice dele com 90 anos. Olha o milagre, cuidado, projeto. Na verdade, nasce Isaac, também com a mulher estéril. Entendeu? Mas o Senhor vai lá e abre a madre. Dá para entender? Aí nasce um cara chamado Jacó. Na verdade, dali nós, 12 tribos. Mas o Senhor sempre cuidando, o Senhor sempre mostrando o caminho, o Senhor sempre enviando alguém, anjos,
mostrando o quanto ele é cuidadoso. Olha o cuidado de Deus com Isaac. Isaac, olha, não desce para o Egito não, fica aí. Isaac vai lá e planta no seco, sem chuva, e colhe a 30, 60 e a 100. Olha o amor desse pai. Tudo isso mostrando quem ele é, para que o homem se volte para Deus. Essa é a ideia, sabe, esse processo do amor de um pai por alguém. Entendeu? Acontece tal, vamos lá, Jacó, todo mundo fala usurpador, as 12 tribos. Olha só, nas 12 tribos, 11 vêm de um irmão, como escravo. Acompanha a história. E aquele irmão vendido como escravo salva a família lá depois, porque na verdade teve a fome. E precisava que aquele menino estivesse ali para poder manter a promessa do pai para com aquela geração que eu falei. Você é minha geração. Processos. As coisas vão se encaixando, né? Não. Um processo. Quando pensa que não, 430 anos de escravidão já profetizado lá atrás, que o senhor falou que a descendência de Abraão seria escravo. Mas mesmo assim, 430 anos, Deus cuidando, eles prosperando, crescendo, ao ponto de incomodar Faraó. Eles estavam como escravos, mas prosperavam. Espera aí, Deus vai lá, levanta Moisés, vai libertar esse povo. Tira esse povo lá do Egito, por causa da espraga, aquele negócio todo. Chega lá, na hora de atravessar o mar, como é que faz? Deus abre o mar vermelho para esse povo passar. Em uma batalha entre de Josué, Deus para o sol e a lua. Deus cuidando do homem, mostrando quem ele era. E o homem sempre saindo do caminho. O homem sempre buscando uma condição própria, sua natureza adâmica do homem. Ele sempre volta para o mal. E Deus sempre mostrando o caminho. O Senhor falando lá com Moisés, lá no monte, na verdade, quando ele desce, está lá um bezerro de ouro. Os caras tinham sol, uma nuvem de fogo para poder guiá-los à noite, nuvem, uma torre de fogo para eles guiar durante a noite, e uma nuvem para não se queimar durante o sol. As vestes cresciam junto com eles. Cuidado de Deus. E o ser humano sempre não conseguia voltar ao caminho. Conseguia retornar. Diz aí a história, porque na grande realidade, nós somos assim. A gente só tem condição de mudar realmente através de um processo. Essa mudança em nossas vidas, ela passa por um processo. Ela não é pessoal. Eu não me mudo. Eu não me transformo. Mas nós vamos chegar lá, nessa caminhada. Aí o que acontece? Davi, um homem cheio de unção, pecou também. Salomão, um homem sábio, também. E assim, mas o Senhor sempre levanta pessoas, sempre levanta profeta, sempre levanta rei, sempre levanta alguém para poder mostrar, olha, eu estou aqui, volte-se para mim. Olha para mim. Tem uma batalha que, quando Moisés está com o cajado em pé, Israel prevalece. Quando ele cansa, Israel perde. Aí até que chegam dois, estão um do lado do outro, mantendo os braços dele em pé, com o cajado em pé, correto? Ou seja, o homem na presença de Deus, ele cresce, o homem fora da presença de Deus, ele cai. Simples. Esse processo da nossa vida, ele é, em teoria, gosto tudo muito, é muito simples. Presença de Deus uma coisa, fora de Deus outra coisa. O grande problema é que a gente quer sempre, às vezes, resolver isso na nossa força, em nós mesmos.
O que eu faço? O que eu sou? Eu aprendi, eu sou cristão. Eu não peco, eu não erro. Quando eu fui para a igreja pela primeira vez, eu passei 6 anos fumando, na igreja fumando. Fumava, hein? Um dia eu encontrei um pastor, chegou na minha mesa, na minha casa, porque eu, quando aceitei Jesus, eu parei de fumar, parei de beber, e pai. Legal. Mas vem na mente, a soberba, onde? Não é pecado, não. Né? Porque há algum tempo atrás, ser crente era não beber, não fumar e não prostituir. Era só isso. As outras coisas escondidas, entendeu? Ficava meio complicada. Ficava escondido, ninguém tá vendo. Santão. Entendeu? Ser crente era não beber, não fumar, não prostituir. Entendeu? Mentir, não dava nada. Roubar, também não. Não tem nem encolha, tudo na encolha passava batido. Mas as pessoas tinham que levar terno, gravata, a Bíblia debaixo do braço. O cristão. Era assim. E lá no longo da caminhada, a gente vai sempre entendendo essas coisas. Sempre que aparece a oportunidade, o homem cai, o homem sai do caminho. O homem não consegue se firmar. O homem não consegue. Quando você fala assim, que o homem passa por esses processos, que o homem sempre, mesmo caminhando junto ali dentro da igreja, ele cai no pecado, faz coisas erradas. Você disse que vem da natureza de Adão, no caso. Sim. Aí, você explicasse um pouquinho, Carlão, por quê? Por que aconteceu isso? Por que veio de Adão? Vamos entender o seguinte, você tem um negócio no seu processo que fala assim, no seu WhatsApp fala assim, eu não estava no Éden. Não é isso? Então, teoricamente, você não tinha por que pagar pelos pecados. Correto. Grosso modo é isso que se subentende. Beleza? Mas por que Eva e Adão caem? Por causa dos desejos e das paixões. Correto? Correto. A serpente vai lá e fala para Eva, olha, come dessa árvore. Fala, não, vou comer não. Por que não? Deus não quer que você seja grande como ele. Desejo e paixão. Cada um tem o seu desejo e sua paixão. Por que você acha que o inimigo vai te testar? O que o inimigo vai colocar na sua presença para que você saia da presença do Pai? Suas fraquezas, né? As suas paixões. Paixões? Você vai analisar o cara que tem problema com mulher. Ele vai colocar dinheiro? Não. O problema dele é mulher. O cara que tem problema. O cara que tem problema com dinheiro vai colocar a mulher? Não. Vai colocar situações do dinheiro. É aquilo que nos prende. Porque é aquilo que a gente tanto anseia. Porque, na verdade, aquilo que não me incomoda, pode colocar um prato, 10 pratos, 20 pratos, 50 pratos, não vai me dar nada. Mas aquilo que chama a minha atenção, fala, opa, é aquilo. O nosso inimigo, ele é astuto. Entendeu? Então, você vai entender que nós temos as nossas paixões. E o grande problema é que as nossas paixões não necessariamente são comedidas. Eu gosto de mulher bacana. Tenha a sua esposa. Tenha a sua mulher. Com quem você vai dividir a vida. Mas o cara fala assim, eu gosto de mulher, quero ter 10, 20, 30, 50, não importa, eu quero. Entendeu? E é essa natureza, é essa coisa em nós que vai fazer com que a gente acabe saindo da presença. E a única forma da gente mudar isso, nós vamos chegar lá. Porque na grande verdade, chega uma hora que a gente vai chegar e falar assim, e agora? Como é que eu faço? Eu tentei de toda forma mostrar para esse povo que eles têm que voltar para mim. Esse povo precisa olhar para mim de novo.
Você vai voltar para aquele jardim. Até que o Senhor resolve fazer o quê? Vou resolver o problema de vocês. E como é que o Senhor resolve esse problema? Como é que o Senhor resolve o problema da nossa volta para o jardim? Envia Cristo. Envia Cristo. Cristo vem, paga todos os nossos pecados, todas as iniquidades e fala assim: aquele que crê em mim será salvo. A salvação, na verdade, vai nos levar de volta para o jardim. Em Cristo eu passo a ter novamente acesso ao Senhor. E Cristo passa tudo o que passou, recebe toda a carga dos nossos pecados na cruz, morre, ressuscita, e fala: eis que vos enviarei o Consolador. E hoje um homem no Senhor, cheio do Espírito Santo, ele é perfeito? Não. Mas ele tem o Senhor no tempo dele. Aí você vai chegar para um monte de gente, fala assim: você já passou alguma vez em algum lugar e falou assim: eu vou fazer determinada coisa, e tinha uma vozinha lá que falava assim: meu pai, não. Eu entendo que essa vozinha, a Espírito Santo não é por aí, não é o caminho, não é isso que eu tenho para você, não é essa circunstância que eu tenho para a sua vida. Mas a gente vai. E como é que eu mudo isso? Como é que eu mudo essa história? Deus deixou um caminho para mudar essa história? Deus deixou alguma forma de eu falar assim: eu preciso dessa história mudada? Aquilo que nós estávamos falando lá em Isaías 1,19: se quiseres me ouvir, descobri o melhor dessa terra. Só que lá ele fala assim: antes, muda seu comportamento. Antes, cuida dos ossos da viúva. Antes, abandona o mal. Antes, tem um monte de coisa para fazer. Aí depois que você fizer tudo isso, você vai sentar com o Pai e vai recolher ele. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, ficaram brancos como a neve. Ou seja, eu tinha que ser perfeito para entrar na bênção. E agora, como é que funciona? É do mesmo jeito? Eu preciso ser perfeito? O Senhor nos deixou um caminho. Mateus 11:28, se eu não me engano, vai falar assim: vinde a mim, todos vós estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, pois meu fardo é leve e suave, e terei descanso para as vossas almas. Qual é o caminho? Não é mais eu fazer antes, é eu ir para Ele. Não é mais eu ter que mudar tudo, eu tenho que vir para Ele. Porque uma vez nele, com todas as minhas falhas e todos os meus defeitos, se eu começar a ouvi-lo, eu vou ter transformação. Eu vi uma frase do dia desse, muito interessante e é real. Um colega falou para mim assim: Carlão, eu vi no culto do púlpito, um pastor pregando, e o pastor falou exatamente o seguinte: cara, depois que eu conheci a Cristo, eu nunca mais pequei em paz. Olha o quanto que isso é forte. Pequei em paz. Porque a grande realidade é essa: quando você se encontra com Cristo, a história muda. Porque em geral nós somos... Olha só como é que é interessante. Olha para Paulo. Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. O que ele fazia era errado, não era o que ele acreditava. Ele piamente acreditava que o cristianismo era contra Deus. Ele persegue os cristãos porque ele defendia aquilo que ele acreditava. Até o dia em que ele se encontra com Cristo.
E isso muda a história dele. Ao ponto de dizer, eu não merecia ser apóstolo, eu não merecia ser salvo, ao ponto de dizer, eu deveria ser o anátema para que os meus irmãos encontrassem a Cristo. É o mesmo cara que matava cristão antes. O que mudou na vida dele? Cristo. Entendeu? É porque essa que é a grande realidade. Eu preciso ter Cristo. E Cristo tem que vai fazer essa obra em mim como? Me moldando, me transformando. É isso que eu consigo, às vezes, eu falo muito, é como você falou sobre a questão das igrejas, dos pastores, a gente precisa levar as pessoas para conhecerem esse amor. Porque, na verdade, você entende que quando Deus mandou Cristo, gerou um negócio chamado salvação. Não é isso? Cristo é a salvação? Sim. Agora, nessa salvação tem uma mensagem? Qual é a mensagem contida nessa salvação? Quando você fala que ele é o caminho, a verdade, a vida. Sim, tudo bem. Deus está falando para mim, Deus quando ele manda Cristo, ele fala, tá, você olha para Cristo, vai ser salvo. Bacana. Mas o que Deus falou para mim? O que o Criador, como que faz quando ele manda Cristo? Agora você me pegou, hein, cara? O que Deus disse? Olha para pensar assim, quando eu olho para todo esse processo, nós falamos sobre todo um processo, concorda? Uhum. Saindo Adão e Eva, o povo trazendo de volta, buscando, o povo pega, Deus traz de volta, o povo erra, Deus traz de volta, mostrando que ele é Deus, mostrando que o povo deveria estar com ele e assim por diante e tal. O povo não consegue sair do pecado, chega no pecado e tal, aquela história toda, ele continua lutando, mostrando, fala, olha, volta para mim, volta para mim, volta para mim. O melhor para você não é aí, o melhor para você é aqui. Aí fala, vou resolver o seu problema. Mano, porque em Cristo você vai voltar para o jardim. O que ele está falando para mim, para você? Você fala no sentido de voltar para Deus, voltar para o jardim, ser salvo. Nossa. Muito provavelmente, se você publicar isso aí, alguns vão dizer que vão chamar de herege, não lembro. Mas sabe o que eu entendo? Você sabe o que eu entendo? Eu, Carlos, eu sinto isso em mim. Quando eu olho para Cristo, eu sinto Deus falando para mim assim, Carlos, a eternidade é muito tempo para eu, Deus, bastar ser você. Lembra que eu perguntei sobre o quanto você é importante, o quanto você é amado? É sobre isso. Deus amou desde o princípio. Vamos entrar para a teoria, para a teologia? Pode entrar, eu não vou entrar nesse mérito. Eu não entro muito nesses méritos, eu falo muito daquilo que eu acredito. Entendeu? Não vou discutir teologia, até porque eu não tenho nem bagagem para isso. Mas o que eu acredito é isso. Eu vejo o amor de um pai, não humanizando Deus, não é isso. Não colocando Deus como. Mas eu estou dizendo alguém que amou alguém ao ponto de fazer todo o sacrifício possível para trazê-lo de volta. Em algum lugar, em algum momento, ele falou assim, eu quero você comigo de volta. Eu estou te dando a oportunidade de você voltar para casa. Entendeu? E aí, o que muda essas histórias é que todo mundo, às vezes, hoje vai para o evangelho buscando as bênçãos financeiras e tal. Não, tudo bem, Deus abençoa. Mas se relaciona com esse pai.
porque tudo é relacionamento. Quando eu me relaciono com o Pai desta grandiosidade, as minhas lutas serão até grandes, mas eu sei que vão passar. Nada é para sempre. O que é bom passa, o que é ruim passa. Mas essa é a grande mensagem que eu encontro em Cristo. O próprio Deus falando: vem para mim, volta para casa. Entendeu? O Evangelho, quando eu olho para o Evangelho, eu olho assim: olha, volta para casa. Ou vem reinar. Sabe por quê, Roberto? Eu, Carlos Hernani, não fiz nada para merecer a salvação. E eu nunca vou conseguir chegar à excelência de Deus. Compreende? Eu nunca vou conseguir ser tão perfeito quanto Deus precisaria que eu fosse. Mas Ele me ama. É sobre isso. O Evangelho, para mim, Carlos, é sobre isso. Aí molda caráter, molda circunstâncias, molda vida profissional, vida familiar, vida sentimental. Está tudo no pacote. Mas a pergunta que fica é aquela: você tem ideia do quanto você é amado? É aí a grande questão. Falar a verdade pra você, irmão, eu nunca pensei por essa lógica, cara. Porque a gente, sei lá, cara, a gente tem a ideia de... Por isso que é interessante a gente levar a palavra, né? Trazer o entendimento, principalmente o seu entendimento. Você tem uma visão que, assim, eu como pessoa, desde as nossas conversas iniciais, quando nós nos conhecemos, eu senti, cara, senti Cristo em você, cara. Mesmo que eita Deus. Eu sei, meu irmão. Eu não sou merecedor, não, mas é por aí. Quando a palavra do Senhor vai dizer: quando tiver dois, o nome dele se faz presente. Eu creio muito na presença do Senhor quando Ele faz as coisas. Eu creio muito nisso. Deus, pela infinita misericórdia dele, quando eu estava rodando de Uber, eu levei essa mensagem para muita gente. Muita gente. Porque na grande realidade, irmão, às vezes a gente tem as igrejas, o evangelho, não sou contra, pelo contrário. Eu congrego, eu tenho pastor, eu frequento a igreja, eu não deixo de ir à igreja nunca. Para mim não é igreja só se eu tiver doente, se eu não puder. Mas eu vou os domingos para a igreja. Eu tenho durante a semana, eu fui líder de célula, ia para a célula com o maior prazer do mundo. Porque eu preciso me alimentar. E com todos os defeitos que a igreja tem, meu irmão, vou te falar sem medo de errar, ainda é o único lugar onde você ouve falar de Cristo. Ainda é o único lugar onde você verdadeiramente ouve falar de Cristo. Leva a sua peneira, aprende o que é bom, joga fora o que é ruim. Mas eu ainda penso assim: o único lugar onde você aprende sobre Cristo é ir na igreja. E as pessoas não precisam da grande verdade, precisam entender o quanto elas são amadas. O quanto elas são.
É muito amor de um pai que dá o filho inteirinho para poder me levar, Carlos Hernandes, pecador, falho, para a companhia dele. Ele deu tudo melhor do que ele tinha, além do fôlego de vida, claro, para me levar de volta. Entendeu? É isso, o evangelho é aí. Não tem muito. Lógico, vamos para a igreja, vamos estudar teologia, vamos estudar ter direito, vamos aprender a crescer no conhecimento e graça. Faz parte, porque quanto mais você conhece, melhor é. Mas o caminho é bem simples. Eu costumo dizer, o evangelho é muito simples. Ele não é fácil, mas ele é possível quando nós estamos cheios de Espírito Santo. Simples. O único Deus que nos amou e provou isso em Cristo. Muito simples. Não é fácil, porque nós temos uma natureza que joga contra o Espírito. Possível, quando a gente se encontra com o Espírito Santo. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão. Não sei nossa, que... cara, quanta informação, cara, que você trouxe pra gente aqui. Que é isso? A gente parar, pensar e analisar, né? Como que Deus é maravilhoso, né? Deus é fantástico. A forma como você coloca, eu sempre admirei, assim, porque, como você disse, o Evangelho, ele é simples, mas a forma como as pessoas colocam, não tô falando mal, não tô discriminando, não tô fazendo nada disso, mas a forma como as pessoas colocam na igreja é uma forma, assim, não simplificada, vamos dizer assim. Eu costumo dizer, tem um pastor que fala um negócio muito interessante, ele fala assim, eles aprenderam assim, irmão. Entendeu? Eles aprenderam dessa forma. E é difícil mudar, a não ser que a gente comece a mostrar um outro caminho. Uma forma diferente, né? Que essa é a ideia que... Porque, assim, a gente tem a ideia natural, né? Poxa, podia ser mais cedo, mas a gente precisa começar a mostrar como fazer. Entendeu? Porque a grande realidade, na totalidade dos pastores hoje, aprenderam assim. Geracional, talvez, né? Geracional, talvez, né? Sim. Hoje a gente tem várias vertentes do evangelho, as pessoas pegando o evangelho mais simples, mais complicado, mas a grande realidade, a grande maioria aprende assim. Entendeu? Carlão, acredito que, nossa, bastante informação pra gente hoje aqui já. Agradeço, assim, de coração mesmo, cara, a sua participação, o seu tempo. Você se dispôs a trazer pra gente a palavra. Eu espero que não seja a primeira nem a última, que você participe muitas vezes do nosso canal aí, trazendo seu conhecimento sobre o Evangelho de Cristo, sobre Cristo e toda essa parte que você passa de uma forma tão simples assim, que o entendimento das pessoas se torne mais facilitado. E eu creio que isso que a gente está levando hoje, no futuro vai ser de grande valor para muitas pessoas. E te agradeço novamente pela sua participação aqui, pelo seu tempo e pelo seu carinho, assim, da forma como você trata, você passa, você entrega o Evangelho para as pessoas aqui. E você fez isso hoje através desse vídeo para a gente. E eu te agradeço de coração mesmo, Carlão, e espero que você participe muitas vezes com a gente aqui ainda. Beleza? Muito obrigado. Meu irmão, o prazer é todo meu, você não tem ideia do quanto eu estou feliz. Porque falar de Jesus eu sempre gostei muito. É uma coisa que eu tenho prazer em falar do Senhor. E sempre precisar, lá no olho, fala, Carlão, vamos bater um papo na hora. Sempre. Para falar de Jesus não tem barreira. Amém. Todo tempo. Carlão, preparado, sem preparar.
estudando, sem estudar. Vamos lá, entendeu? Se o Senhor não fizer, não vai fazer nada. Eu espero que realmente tenha sido conduzido pelo Espírito Santo, que possa realmente alcançar pessoas, que possa abrir mentes, principalmente aqueles que se sentem abandonados. Porque tem muita gente que se sente abandonada por Deus. E assim, é muito difícil. As pessoas que não têm um caminho. Mas a Bíblia é clara. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E tem uma grande história que é interessante, que fala assim: não foi você quem me escolheu. Foi eu que te escolhi para que você vá, faça uma obra. Essa obra dê frutos, esse fruto permaneça. Aí sim, tudo aquilo que você pedir em nome do meu Pai, eu vou lhe concederei. João 15:16. Beleza? Beleza, Carlão. Sempre às ordens. Obrigado, Carlão. Grande abraço. Eu que agradeço, sucesso. Até a próxima. Até, um abraço. Deus. Tchau, tchau. Amém, rapaz. Tchau, tchau.